Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 51, ótima ideia! O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Al Masculina com produção da Cotonizio Podcasts para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, @culturadoria, @almasculina e @esquemanovobh. E claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. nas principais agregadores de podcast do mercado. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e outros. E fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcast Cinema Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi, gente, tudo bem? Fernanda Ribeiro. Oi, amiguinhos. Eu pensei que você fosse falar assim, conta comigo e com os outros. Poderia ter falado, né? Quem são os outros? Carol Braga, Fernanda Ribeiro e Paulo Azevedo. O inferno são os outros e as árvores somos nós. É isso aí. Isso aí. Vocês já devem ter imaginado que hoje vamos falar de Os Outros, a série de maior sucesso da história da Globoplay. Isso é dado, tá, gente? Isso não é palpite, não. Dados divulgados por eles. É a série de maior sucesso da história da Globoplay. Foi lançada no dia 31 de maio. Os Outros é uma série produzida pelo Globoplay sobre conflitos em uma sociedade polarizada. Criada e escrita por Lucas Paraíso, com colaboração de Fernanda Torres, Flávio Araújo, Pedro Righetti, Bárbara do Vivier, Tiago Dottori e Bruno Ribeiro, e com direção de Luísa Lima e Lara Carmo. A primeira temporada foi lançada em 31 de maio de 2023 no Globoplay, se tornou um fenômeno em audiência e já foi renovada para uma segunda temporada antes mesmo do fim do lançamento da primeira. A série é protagonizada por Adriana Esteves, que conta, e tem também Eduardo Sterblit, Tomás Aquino e Antônio Haddad no elenco principal, Maeve Jenkins, Drica Moraes, Miriam Cortaz, Paulo Mendes e Gi Fernandes, que também fazem outros papéis centrais dessa primeira temporada. Do que fala Os Outros? A história mostra o embate entre os casais de vizinhos Vando, Miriam Cortaz, e Mila, Maeve Jenkins, e Cibele, Adriana Esteves e Amâncio Tomás Aquino, por conta de uma briga de seus filhos Rogério, Paulo Mendes e Marcinho, Antônio Haddad, gerando consequências absurdas. Enquanto isso, Sérgio, papel do Eduardo Sterblit, um homem que sabe passar desapercebido entre as pessoas, se infiltra com carisma e sedução pelos grupos sociais, mas não dedica tanta atenção à filha Lorraine, papel de Gi Fernandes. Sérgio acaba vendo uma grande oportunidade de obter vantagens ao se envolver na briga entre os casais vizinhos. Eu estou totalmente Glória Pires nesse episódio, porque do quarteto aqui eu sou o único que não assistiu aos outros. Mais tarde eu vou... Que pena, tomei uma vaia. Você bota na lista aí, porque não tem como. Já estava na minha listinha, mas eu estava assistindo outras séries que eu vou falar no final deste episódio, não é? Mas então é isso, Os Outros, a série que causou furor, eu adoro esse termo, causou furor, e foi mesmo, né? A série causou furor, só se falava em Os Outros desde que a série estreou, né? Desde 31 de maio. Já falei, a maior audiência do Globoplay, e a Globo realmente apostando na série, exibindo o primeiro episódio ali no Tela Quente, numa segunda-feira dessas aí. Mas eu queria saber o que os colegas aqui acharam de Os Outros. Vamos começar a destrinchar a série. Quem começa, Carol Braga? Eu posso começar. Eu acho impecável. Impecável. Tipo assim, chega num ponto que eu comecei a observar, deixa eu ver se vai ter alguma ponta solta, alguma coisa desamarrada, e eu não achava. Eu acho impecável. De tudo, em tudo. Escolha de elenco, em texto, em roteiro, em direção de arte, em direção de fotografia, em tudo, em tudo. Não sei se vocês concordam comigo. Eu paguei a língua, né? Eu paguei a língua. Eu ia falar exatamente isso, que no último episódio falei da série, Fernanda Ribeiro, que eu botei ela para assistir essa série, falei, você precisa assistir. Fala, Fernanda!
Eu paguei a língua, eu confesso aqui, porque, né, falei, meu Deus, que preguiça, briga de vizinho em condomínio da Barra. Mas é impecável isso que a Carol falou. Eu acho que todo mundo deveria ver, porque vai além de brigas de vizinhos, né? É o Deus da carnificina mesmo, para quem teve a oportunidade de ler ou ver o filme. É o puro suco da nossa sociedade, é o puro suco do que é a convivência em comunidade, né? A falta de paciência, de tolerância, a burrice, a ignorância, enfim, tá tudo ali. E no meio disso, eu preciso aqui deixar exaltado aqui a minha admiração pelo Eduardo Stablish, que para mim, nessa série, se você me perguntar quem é a pessoa dessa série, porque os outros, eles já são maravilhosos, né? Eles já são, você já sabe que vem dali algo muito bom. Mas ele, de fato, o personagem dele, a forma como ele construiu esse personagem, a forma como ele de fato se infiltrou, e eu falo dele porque o personagem dele é uma das figuras centrais para o desenvolver da história, ele está maravilhoso. Eu estou surpreendida com esse cara, que veio de uma comédia, veio de comédia. A primeira aparição dele, inclusive, era um homem de prata, né? Um trem mais escatológico. Imagina, Eduardo Stablish era do Pânico, gente. Era do Pânico, né? Era um negócio assim... O homem prateado do Pânico. O homem prateado do Pânico, um negócio assim... E eu estou assim... Meu Deus, eu acho que há muitos anos eu não vejo... Eu acho que desde o... Como é que ele chama? Que era do Backstreet Boys? Que virou cantor e ator... Justin. Você tá falando do Justin? Timberlake. Uhum. Acho que desde o Timberlake que eu não fico tão assim, sabe? Como assim uma figura, né, conseguiu dar essa reviravolta na vida, na carreira? Então tá maravilhoso. Eu assino embaixo total, que minhas colegas de mesa mencionaram. E, gente, eu maratonei o podcast da série. A Globoplay tá espertíssima de entender que não acontece todo dia, é igual no teatro. Quando acontece, tem que fazer o negócio popularizar, girar, destrinchar. As conversas no podcast sobre a série mostram o potencial de abordagem sobre tantos temas. Estupro matrimonial, abuso, classicismo, esse tema todo que eu fico navegando. Masculinidades, assim. Inclusive, naquele aplicativo que a gente já indicou aqui, o TV Time, eu fiquei indignado com alguns comentários das pessoas sobre o Amâncio, que é o personagem do Tomás Aquino, que eu já tive a honra de contracenar, dessa cobrança de uma violência do homem, sendo que, por exemplo, é muito legal ver o personagem da Adriana Esteves, a Cibele, reproduzindo essa violência, reproduzindo esse machismo, essa cobrança por uma performance e resolução pelo grito, né? Pela masculinidade, por todos esses lugares que você fala assim, gente, até quando as pessoas vão sustentar a falta de diálogo? A série é sobre falta de diálogo. A série é sobre falta de escuta, é sobre todas as situações que nós aqui e os ouvintes já passaram e que abriram mão de quebrar o pau e de ter razão. Eu acho que, para além de ser sobre falta de diálogo, no começo, quando, né, os primeiros episódios, eu fiquei muito impressionada do retrato que eles estavam fazendo de uma classe média. E esse retrato, o que me impressionou muito, é que não estava necessariamente no conflito em si, estava no entorno, né? Então, aquele condomínio, apesar de ser um condomínio na Barra, que mais parece um pombal, para mim, ele é um exemplo assim, dessa sociedade, desse povo que trabalha o tempo inteiro, compra o apartamento dividido em não sei quantas mil prestações. O quarto cabe uma cama e um criadinho do lado, ele tem porcelanato. A recepção do prédio, ela é pseudo-luxuosa, né? E ali dentro vira um circo de horrores, assim, as pessoas sem paciência com nada, né? Isso é essa coisa
desse ambiente, assim, isso me chamou tanta atenção, assim, no começo, Também, e me impressionou tanto. e também, né, Carol, a história desses condomínios, né, de você ter tudo ali, né, aquela área de piscina, de quadras e não sei o quê, e você, a convivência ser só ali, né, aquela coisa de você estar ensimesmado dentro daquilo ali, também eu achei uma coisa impressionante. Achei um retrato, apesar de ser no Rio de Janeiro, né, mas é um retrato mesmo dessa classe média que tenta, né, uma ascensão aí, uma ascensão elitizada, né? Acha que é a elite, né? Porque tem um diálogo na série que é maravilhoso, que também fala que é o puro suco do Brasil, da classe média brasileira, que você escuta o funk daqui da sua janela? Ah, escuto. Aí ele fala, eu não, porque eu comprei o bloco mais caro. Gente, os blocos todos são iguais. Todo mundo mora no mesmo pombal. Todo mundo mora. E dentro ali, eles se acham mais que os outros. Porque você mora num bloco ou num outro de um pombal no Rio de Janeiro. É um negócio assim, você vê ali, e aí você fala, isso não é ficção. Isso você vê todos os dias, você escuta todos os dias, entendeu? Ou você presencia todos os dias, né? Se você perguntar ali em quem que essa galera votou, a gente sabe. A gente sabe. Em quem que os personagens votaram, a gente sabe. A gente sabe. É impressionante, impressionante. Vocês classificariam essa série como uma série de terror? Não. Eu posso falar sobre isso. Eu queria só, antes de responder o James, falar uma coisa sobre bastidores. Eu encontrei com a Maeve Jenkins num estúdio e a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: onde é aquele pombal? Me conta, pelo amor de Deus. E ela falou: Paulo, aquilo é a Vila Olímpica, que estava abandonada, metade dela. Um lado tinha moradores. A Vila Olímpica, como em Barcelona, em Londres, foi construída para depois ter uma finalidade, como tudo no Rio de Janeiro foi construído para ter essa finalidade e não teve. O lado que a gente vê pouquíssimo nos takes estava com mato chegando ao primeiro andar. A direção de arte teve que fazer uma grande maquiagem ali para dar uma Teve que capinar, né? Mas aqueles prédios existem ali. Existem. Aquilo é a Vila Olímpica e mais, tem um segurança, que ela me contou uma história maravilhosa, de que ele falou assim, inclusive, ele é evangélico, inclusive tem muitos fantasmas aqui. A gente ouve porta batendo, luz acendendo. Eu falei, tá aí o mote para a terceira temporada. Na verdade, ele quer criar uma grande comunidade evangélica ali e expulsar os atuais moradores. E, James, sobre estilo, eu vi uma entrevista da Luísa Lima, que é uma diretora fenomenal. Nossa, muito boa. Ela falando que ela fez um repertório de filmes e referências para o elenco que transitava de Almodóvar a filmes de horror e terror, assim. Então ela ia dirigindo cada cena falando assim, agora é Almodóvar, Penélope Cruz é Almodóvar, agora é Relatos Selvagens, agora é Um Dia de Fúria. Então esse trânsito, tem personagens cômicos e patéticos, como a síndica da Drica Moraes, que, como a Fernanda falou, é o puro suco de uma decadência de quem foi preso e acabou com a vida por corrupção e lavagem de dinheiro, né, assim, a profissão dos personagens, gente, 2 dos protagonistas são vendedores de loja, um de carro, um de eletrodoméstico. Demitidos, né, assim, ambos. Né? Demitidos. Agora, a partir daqui é spoiler, tá, gente? Segura sua bucha aí. Manda ver. E é muito curioso perceber, assim, eu ficava muito impactado, não só pelas atuações, a fotografia, tudo é impecável. O texto do Lucas Paraíso, a partir do argumento da Fernanda Torres, tem tanta referência ali, que você fala assim, gente, atuar no Brasil, a gente consegue fazer uma coisa com a nossa cara, a partir da nossa realidade, não deixando nada a dever das séries americanas. A gente tá vindo de Succession, a gente tá vindo de um monte de série assim, sendo que são atores que são reconhecidos lá fora pelo cinema brasileiro, como a Maeve, como o Tomás Aquino, né, com Aquários, com os outros filmes
o Bacurau. Bacurau. E assim, eu fiquei muito, inclusive com a Gi, que é a menina que entra, que é a filha do Eduardo Esteves. Essa menina tá pronta. É maravilhosa. Eu falei com a Fernanda, falei, Fê, que menina é essa? É maravilhosa. O Paulo falou um negócio do humor, do personagem da Drica Moraes. Até eu vi no podcast, acho que a Luísa falando sobre isso, essa coisa do humor. Mas eu não achei graça, gente, naquela mulher. Eu também não achei, não. Não acho que tem humor ali, não. Tem uma coisa meio, grotesca, sei Na lá. verdade, eu acho que é muito mais patético do que humor, assim. Eu acho que não há humor ali, pelo contrário, a história dela, né, que quando vocês assistirem, é bem triste, assim, triste no sentido de... Decadente, né, Fê? E a relação dela com aquela cachorrinha dela, né? A história com a filha. É uma história triste, né? Com o marido, enfim, o marido corrupto, né? Então, assim, eu acho que não tem, acho que nenhum desses personagens ali, não há nenhum deles, leveza em nenhum deles. Acho que todos eles são muito pesados, são cargas dramáticas e de histórias muito dramáticas, e que foi magistralmente contado num roteiro, para mim, também impecável. E, gente, eu acho que não é à toa mesmo que é hoje, então, a série mais vista pela Globoplay. E tem que ser vista mesmo, porque não só coloca à luz do que é a nossa sociedade, né? Do que a gente vive aqui hoje no Brasil, aquilo ali é um microcosmo, é no Rio de Janeiro, mas são os condomínios, né, do Brasil, a classe média brasileira que tenta a todo custo ter essa ascensão, né, que a gente sabe e que a gente viveu muito nesses últimos 4 anos, o resultado, inclusive, né, a gente viu o que foi, e eu acho que está tudo ali. Apesar do que a série não tem absolutamente nada de político. Nada. Não existe nada diretamente, de político. Né? Diretamente. A história... ação, né, a política é a ação dos personagens, né? Tudo ali é político, mas não no sentido partidário, né? A ação dos personagens diz sobre a ação política, né? Não existe você citar alguém ou nada, né? Não existe isso. Mas vejam, não tem muito, não vou falar muito não, porque também... Eu acho legal também a gente falar dessa coisa dos personagens, que todos têm arestas, né? Eu acho isso tão maravilhoso e tão humano também, você aproveitar isso assim. Não tem nenhum personagem que você falar assim, esse aí é legal demais em todos os aspectos. Esse não erra, é reto. Não tem ninguém reto. Não. É um paradoxo humano, né, Carol? Isso a gente pode ver, que a gente falou assistindo alguns episódios juntos, que você começa odiando um personagem, depois do seguinte você entende o histórico dele, por que ele tomou aquela decisão, fez aquela ação. Tanto é que eu vi alguns comentários das pessoas chegando ao final da série falando assim, vou voltar no primeiro episódio para ver o Marcinho apanhar, que menino chato. Então a vítima do primeiro episódio é a bala do último, né? E para mim é o outro oposto do Establish, né, gente? É o mais fraquinho mesmo. É um menino muito fraquinho, o ator. Achei mesmo, assim, pela importância do personagem, achei ele muito fraquinho. Mas quem sabe, né, com mais tempo ele surpreenda. Eu acho que o porém que eu falaria, gente, rapidinho, é a questão da trilha, que em alguns momentos eu acho muito excessiva, assim. E repetitiva também. Repetitiva, exatamente. A construção da trilha é genial, porque mistura música clássica com música brasileira, com uma música meio... um adolescente meio Tetris, meio, né, uma coisa meio digital dos anos 70, 80 ali, mas chega uma hora que eu queria um pouco mais de silêncio para poder usufruir da cena, sabe? É o único porém que eu vejo. A Carol falou mais cedo aí sobre os prédios, né? A construção das imagens dos prédios. Eu achei um texto aqui, deixa eu dar crédito, do Caio Pimenta, no cineset.com.br, que ele fala o seguinte: os outros trabalham na construção gradativa destas frustrações, transformando o ambiente do condomínio de Reino Encantado em uma verdadeira panela de pressão através dos apartamentos sufocantes,
quase sem luz por conta das cortinas fechadas e com o som dos aparelhos domésticos ganhando uma dimensão de prenúncio de uma tragédia, até tudo explodir, em certos casos literalmente, na única saída vista como possível, em modo semelhante a O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Mas é uma Filho, referência que tem tudo a muito ver. melhor, Super muito referência, melhor. né? Mas é muito melhor. E tem uma coisa aí que é super interessante, gente. Muito melhor. Muito melhor. Meu Deus, vai ter muito melhor. Muito melhor. O Christian Dunker, ele no primeiro episódio da série, que tá no Spotify, ele fala do conceito de condomínio que surgiu em 73 no Brasil e que foi para cadeia, que foi para shopping, que foi para essa coisa de tentar isolar o Estado. Então é quase criar uma regra própria. E a gente vê que isso não funciona, esse isolamento de uma coletividade, né, gente? As pessoas vão para o condomínio querendo criar muros e tudo, se isolar, tanto é que a segunda temporada vai para um condomínio de casas. E quem sobreviveu para a segunda temporada, o personagem do Establish, Adriana Esteves e o Marcinho, né, que é o Antônio Haddad. E aí você vê que a gente reproduz isso de alguma maneira, tentando se isolar dos problemas sociais, e é impossível, porque esses problemas estão na gente, né? Tanto é que a chamada da série é Soul. Soul, né? é maravilhoso aquilo, né? É Tá na direção, maravilhoso. eu acho maravilhoso. Sacada, né? Esse Soul vai com você onde você for, com todo o seu histórico, com todos os seus problemas, e nisso a gente vai vendo que a intolerância, né, gente? Assim, em algum momento ali, Relatos Selvagens, que é uma referência também, já tinha mostrado isso pra gente. Eu acho que essa violência está dentro de todo mundo. O manejo dela é que cada um vai tendo que elaborar para não explodir, né? Mas eu acho que tem uma exaustão da sociedade agora. Você falou deles serem vendedores, assim, que são muito pressionados por vender mais, vender mais e vender mais. A personagem da Adriana Esteves, ela trabalha na sala apertada da casa dela, ela trabalha no carro, ela trabalha em todos os lugares. Então eu acho que são pessoas muito pressionadas para dar conta do estilo de vida que eles, né, se propuseram e que não é para eles, assim, não dá conta da pernada, né, do tamanho da pernada. Então eu acho interessante essa coisa também do material. A Fernanda falou uma fala ótima da série, e eu comparei os carros também, né, a importância que eles dão para os carros, assim, o que o carro significa para o ter, exato, significa para a família, né, tanto o carro da família da Adriana Esteves, como o carro da família lá da Maeve. Aliás, falando da Maeve, eu acho a Mila uma das personagens mais legais, assim. Eu adorei a composição daquela mulher, assim. Acho que ela teve uma rendição, né? Uma das poucas que ela e o porteiro tiveram uma rendição, né? Eu acho. Paulo falou isso aqui, de acordo com a Globo, a ideia da Globo é transformar essa série numa espécie de The White Lotus. Eu imaginei. Que cada temporada muda de cenário e trazendo alguns personagens de volta pra segunda, pelo jeito é isso que você falou, né? Só os três personagens, isso. O final da primeira, inclusive, não vamos falar o que é, mas deixa, inclusive, uma super ponta, né? Dica para a próxima, do que vai ser, não do que vai ser a próxima, mas dos personagens que vão continuar. Agora, você pensar, em termos de temática, gente, não é inédito, não. A própria Treta, a série da Netflix que a gente falou há pouco tempo, lembrei dela também, Carol. Trata basicamente o dispositivo é o mesmo. O que dá início, o ponto de partida é o mesmo. Mas aí tem o suco de Brasil que faz diferença. E eu tenho muita curiosidade para saber como que isso vai bater lá fora. Assim, se as pessoas vão conseguir ver todas essas camadas que a gente vê. Porque para mim o mais interessante é essa escolha e essa sobreposição de tantas camadas muito interessantes sobre o que a gente é. Porque, né, nós somos aquilo ali. Gente, eu acho que o grande mérito é o Lucas Paraíso, que vem de Sob Pressão, de uma série também muito premiada e bombada. É uma série difícil? É tensa? Mas no primeiro episódio você fala assim, como é que essa série sustenta 12 episódios com esse tema? E se sustenta. Porque vai desdobrando, tipo uma cebola. Porque você vai vendo assim, o efeito dominó de uma ação poderia ser evitado igual no Treta, os efeitos que dá em todos os personagens, né? Inclusive de mortes, de violência, de coisas que estavam ali fermentando obscuramente, que vem à tona, né? Muito bem.
Mais alguma coisa ou podemos ir para o último filme que você viu? Que eu já tenho 2 dicas, já que eu não falei de os outros, eu tenho 2 dicas hoje, hein? Eu só quero falar, Adriana Esteves, você, minha filha, Shine Bright Like a Diamond, você não tem limite. Não tem. Adriana Esteves, pós-estupro, é um primor o que essa mulher faz. A cena final, ela renovando o DRT. Ela renovando o DRT. Uma cena de telefone no último episódio, você sabe que o ator tá ali no cru, sozinho, não tem ninguém falando com ela, e ela fazendo aquilo ali. Adriana Esteves, I love you. Renovando DRT é a nova expressão, hein? Pode passar no satélite que sua carteirinha tá pronta, viu, Adriana? Esse episódio é sensacional, porque como nós temos aqui um representante do satélite, vocês perceberam, né? A gente falando da série, ele... Encontrei com uma Eve Jenkins outro dia, e ela me falou o seguinte, né? Aqui é assim, gente. É assim. Gente, eu queria falar uma curiosidade. Eu não ia falar, não, eu vou falar, gente. Eu fiz 2 curtas de condomínio. Um chama O Condomínio e o outro chama O Andar de Cima. Qual o papel que eu fiz, gente? Eu fui o síndico nos 2. Deve ter algum... E você é o síndico do seu prédio ou não? Não, eu sou locatário, lindo. Tá bom, ok. O prédio do Paulinho precisa de síndico, não tem o Zé. O Zé da portaria tá há 30 anos. Gente, Zé é maravilhoso. Porque Zé, a gente mora no prédio. E Zé dá notícia de tudo, e Zé é uma simpatia e ele é maravilhoso. Zé é necessário, gente. Ô, Fernanda, aquilo que eu te falei, o Zé dá notícia do humor de Tarsila. Fala assim, tá precisando ir pra creche, Tarsila, hein, minha cachorra. E Paulinho tá precisando... Primeiro tem o Evandro. Ele manda o Evandro aqui em 30 minutos. Ele sabe não só do prédio, mas da cidade inteira. Então é isso, os outros Globoplay, esperem aí pela segunda temporada que vem aí, pelo jeito segunda, terceira, quarta, vai acabar virando uma franquia. Não gosto muito desse termo franquia não, mas enfim, tá com cara de que vai ser uma franquia, não é isso? Conte pra gente se você assistiu, os outros, o que você achou e tal. Mas antes nós temos as nossas dicas finais, o último filme, série que você viu, ouviu, leu. Pode começar, etc. James. Vou começar que eu tenho 2 dicas hoje. Eu não costumo falar aqui de séries e filmes que ainda não foram lançados no Brasil, mas eu vou quebrar essa regra. Toda regra tem uma exceção, né? Porque eu não estava assistindo os outros, porque eu estava assistindo a segunda temporada de O Urso, a série, aquela série ambientada naquele restaurante de Chicago, cuja primeira temporada é a história daquele chefe que volta para Chicago para assumir o restaurante de sanduíche podrão, vamos dizer assim, da família, né? E se envolvem todas aquelas loucuras ali do restaurante e das pessoas que os circundam. A segunda temporada, não vou dar muitos spoilers aqui, mas eu achei uma temporada mais positiva, porque a primeira temporada ela é bem carregada, né? Tem toda a história da morte do irmão dele que paira ali em cima, né? Mas a segunda temporada é uma temporada mais positiva, é uma temporada de... Se a primeira era uma temporada de tentativa de reconstrução, agora é uma temporada de construção. Quem assistir essa segunda temporada vai ver direitinho. E o plus a mais dessa segunda temporada é o sem número de participações especiais de atores sensacionais. Nós temos desde Olivia Colman, até o Will Poulter, até o Bob Odenkirk, que é o Better Call Saul, né? E mais um monte de gente. O Will Poulter, inclusive, que faz papel de um chefe dinamarquês, eu li que ele pediu pra participar. Pediu assim, implorou quando ficou sabendo que ia ter a segunda temporada, ligou, achou o contato, falou, pelo amor de Deus, me deem um papel. Eu preciso estar nessa série. O contato é muito bom, né? Achou o contato. Achou um contato. Procurou no catálogo telefônico ali, né? Procurou assim, produtores de The Bear. Achou e tal. Não vou falar muito mais sobre ela, só que eu achei realmente uma temporada muito boa. Tem pelo menos 2 episódios incríveis. Prestem atenção vou falar assim, prestem atenção no episódio do Natal da Família. Só isso. É um episódio incrível. Essa série estreia no Star Plus. Eu ia falar Star Play, mas é Star Plus.
em agosto, a segunda temporada, né? A primeira já tá lá. E vou dar a minha segunda dica, que é a dica da semana. Gente, só alegria, tô fazendo até coraçãozinho aqui, ó. Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Tom Cruise de volta, 7º filme da série Missão Impossível. E se você me perguntar assim, o que esse filme tem de novo, de novidade? Nada, mas não importa. Tem uma história daquelas histórias de espionagem, com gente querendo comer o fígado do outro o tempo todo. Você não sabe quem é mocinho, quem é bandido. Você acha que uma pessoa tá de um lado, de repente ela tá do outro. Tem vários personagens que voltam dos outros filmes. Tem até personagens que voltam de filme lá atrás, inclusive do 3º filme, se não me engano. Tem personagens novos e todo mundo já viu, né? Aí no YouTube, a cena do Tom Cruise, que ele mesmo fez, né? Eu vi no pulando Fantástico. de moto numa montanha. Pois é, teve Fantástico, inclusive, né? Pulando de moto numa montanha. Essa é a sequência final do filme. E gente, há muito tempo eu não ficava grudado na cadeira, sem fôlego, por uma sequência de ação. Aliás, esse ano tá espetacular pra filmes de ação, hein? A gente teve John Wick, a gente teve Velozes e Furiosos, que eu não sou muito de Velozes e Furiosos, mas todo mundo falou que gostou. Indiana Jones e agora o nosso querido Tom Cruise, que já disse que vai ficar fazendo Missão Impossível até os 80 anos, e eu aprovo, Antônio da Cruz. Pode fazer Missão Impossível. até 80, até 90, que eu vou assistir, vou gostar, vou grudar na cadeira. Favor assistirem no cinema, porque o Tom Cruise não vai gostar se você assistir esse filme no seu celular, tá? Ele é o homem que salvou o cinema no ano passado e muito provavelmente torço para que seja o grande campeão de bilheterias de 2023. Indiana Jones também. A gente não falou de Indiana Jones também. Gente, é recorde de bilheteria. Até então, Mario Bros é o filme número 1 do ano. Não né? me pega, não. Mas é isso. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, porque a parte 2 é só daqui a um ano, ok? Deixa eu dar 2 dicas rápidas. Um pra rebater o mood de os outros. Gente, eu vi We Are for a Straight Guy. A 7ª temporada tá em New Orleans. 7 episódios deliciosos. Assim, esses 5 fantásticos fazem milagre. A capacidade deles de aproximar das pessoas, tirar relatos emocionantes. Você chora em todos os episódios, com a beleza das histórias e os personagens. A produção é impecável, em especial o 4º episódio com uma diretora de escola e o penúltimo, que é com uma ex-detenta que criou um brechó para poder receber as pessoas e dar emprego para as pessoas que saem das cadeias. É lindíssimo. E uma série que eu pirei, assim, também, que é uma minissérie de documentário que chama Os Líderes que Inspiram. Ah, eu vi. São 7 episódios. Você viu, Carol? É lindíssimo. Tem a Greta Thunberg, o Brian Stevenson, a Jacinda Ardern. São líderes que contam relatos de como eles se posicionaram no mundo, trazendo a história deles em 30 minutos. São 7 episódios, tá na Netflix, ambas as séries que eu indiquei estão na Netflix, e dá um bálsamo de esperança nesse mundo tão capenga. Assistam. Gente, eu embalada pelo os outros, resolvi investir em outra série Globoplay. E comecei a ver A Vida pela Frente, que é uma série dirigida pela Leandra Leal, pelo Bruno Safat. E esse conjunto me seduziu. Falei, opa, vou lá. Eu acho que a série trabalha temas muito delicados e muito importantes, dessa coisa da juventude, de drogas e etc. Acho que tem um desejo de vamos fazer uma euforia brasileira, sabe? Mas, pelo menos até onde eu vi da série, tá faltando os 4 últimos episódios, eu acho que ela começa bem e foi perdendo um pouco o fôlego, sabe? Que eu acho que é uma coisa que o roteiro dos outros não tem, assim, não tem essa coisa de fazer muita hora com o espectador, né? Ele propõe o que ele quer, que é o personagem que vai trabalhar e vai até o fim. Nesse caso, não, assim, fica essa coisa meio cozida, sabe? Que tá me deixando, assim, dando nota 7 por enquanto para essa série A Vida pela Frente. Bom, eu vi agora nas férias, Paulinho estava comigo, um filme que eu amei, As Nadadoras,
que é sobre a vida, é baseado, né, na história de duas irmãs sírias que saem fugidas da guerra, e toda a saga delas, você vai assistir o trailer na Netflix, você vai ser enganado pelo trailer, que você acha que é um filme sobre uma nadadora síria, enfim, mas não, é um filme que conta toda a saga dessas duas irmãs saídas, né, da guerra na Síria até... E o sonho de uma dessas irmãs era nadar nas Olimpíadas, e ela, como é baseada numa história real, então não é spoiler, ela acabou entrando no time de refugiados na Olimpíada do Brasil, do Rio, nas Olimpíadas do Rio. E, enfim, é um filme maravilhoso, uma história emocionante e muito, muito, muito incrível, assim. E muito triste ao mesmo tempo, né, de ver a condição dessas pessoas, né, que todos esses refugiados que têm suas vidas interrompidas e ter que sair do seu país, largar suas famílias para tentar uma vida melhor, né, e nem sempre a vida é melhor para essas pessoas, então eu achei incrível. E o outro, você estava falando aí de líderes que inspiram, é Trabalho, que eu assisti recentemente também, lá nas férias, que é produzido pelo Obama, inclusive ele aparece em alguns episódios entrevistando a galera, que é maravilhoso, que é sobre a relação que as pessoas têm, que a sociedade tem com o trabalho. E tem um episódio que é o episódio que eu mais gostei, que se passa num hotel em Nova York, um hotel de luxo, um hotel super tradicional lá em Nova York. De Pierre. E ele vai entrevistar, né? E tem essas pessoas, né, que trabalham ali naquele hotel. E não só isso, tem cuidadora, tem uma série de pessoas aí. E é uma série muito interessante. Trabalho. Essa série, gente, são 4 episódios e cada um desses episódios pega uma parcela social do trabalho. Então, a primeira são os 90% prestadores de serviço, motoristas de Uber, de aplicativo. A segunda já é a galera no meio termo ali. A terceira é os 9%, que são aqueles que não são bilionários, mas estão perto deles. E a última são os 1%, esses bilionários. Mas, Fernanda, eu achei que você ia falar de um filme indiano que você viu, Badaidu, que tá na Netflix. Casamento por Conveniência. Gente, a gente viu esse filme, a gente mijou de rir. Gente, eu adorei esse filme, Casamento por Conveniência. E a gente estava comentando que é tão divertido como os indianos. Gente, eu adoro os indianos, eu adoro o filme indiano. Como é que eles tratam de um tema tão sério, porque é um tema muito sério, e de uma forma tão leve, e mesmo assim eles conseguem passar a mensagem. Mesmo assim eles conseguem passar a mensagem de uma história assim, pesada, né? Nem pesada, mas é séria. Mas assim, e tem tudo, tem a dança, tem as músicas, tem todo o excesso, para contar, no final das contas, uma história séria, uma história legal, e você é tocado pela história, e você tá torcendo pelas pessoas. Olha, eu amo o filme indiano. Eu amo a forma como eles contam, como eles sabem contar as histórias. É muito legal. Gente, a sinopse é um policial gay que faz um casamento forjado com uma professora lésbica de educação física para acalmar as famílias. Gente. É mais ou menos isso. É isso. Apenas isso. Conveniência. Uhum. E é muito sério mesmo, né? Porque na Índia eles são obcecados por isso, né? O casamento e tal, e tudo é muito legal. É muito legal. Então é isso, boas dicas. Ó, semana que vem estreia Barbie, hein, gente? Quero todo mundo no cinema vendo Barbie pra gente falar aqui no Cinema Etc, hein? Eu vou na casa do Ken em Malibu e conto pra vocês como é. Isso, conta para os nossos queridos ouvintes onde é que você vai estar a partir de depois da manhã, né? Gente, enquanto vocês estiverem ouvindo esse episódio, eu vou estar rumo a Los Angeles para assistir a primeira apresentação do Grupo Corpo, depois de mais de 40 anos,
de trajetória, apresentando ao vivo com uma orquestra, regido por ninguém menos que o venezuelano Dudamel, que está se despedindo da Filarmônica de Los Angeles para Nova York. O Grupo Corpo está estreando um espetáculo novo fora do Brasil, chamado Estância, que é de um compositor argentino, e eu, como fã absoluto, né, com essa carteirinha da RT, com essa carteirinha da Mineiridade, possuindo aquele quadril e aquele molejo, Corpo, né, eu que criei o Grupo Corpo, que é o plágio do Grupo Corpo, estarei lá presente, aplaudindo de pé e mandando vídeos para a curadoria para a Carolina. Direto de Hollywood. Aê! Aê! Direto de Hollywood. Correspondente especial, Paulo Azevedo. Isso. Se eu encontrar famosos, eu vou pedir um áudio, pedir um comentário. Se eu encontrar Tom Cruise, ou se eu encontrar os meninos do elenco da Barbie, eu peço um áudio para gravar e mando pra gente. Os meninos do elenco da Barbie. Os meninos do elenco, Margot Robbie, esses meninos aí, né? Esses meninos do elenco. Esses meninos do elenco. Então é isso, gente. Vambora? Bora! Beijos! Esse foi o Cinema Etc. número 51. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões ou quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio! Beijo! Tchau, amiguinhos! Some people!